Olá, alunos! Nossa aula de hoje será sobre a queda de Roma e o Império Bizantino. Bom, neste mapa temos o Império Romano na sua máxima extensão. O que temos aqui em verde é o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma. No Oriente, a parte do Império Romano, cuja capital era Bizâncio. E posteriormente essa cidade vai mudar de nome, vai passar a se chamar Constantinopla. Então, vamos lá. Da fragmentação europeia provocada pela queda de Roma, surgiu uma civilização com características romanas, tradições germânicas e visão cristã. Nos séculos V e VI, os invasores germânicos fundaram reinos em diversas regiões antes dominadas pelos romanos. O norte da África, a Península Itálica, a Península Ibérica, a Gália, Bretanha. O comitatus, embora seja um nome latino, designava uma relação de fidelidade mútua entre os chefes e seus guerreiros sob juramento de fidelidade. Funcionava como um elemento de união entre os guerreiros. A ruralização acelerava-se. As cidades que tinham conseguido fortificar-se contra as invasões bárbaras ocupavam uma área muito menor do que a época do Império Romano. Muitas cidades foram, desse modo, lentamente reduzidas e desocupadas, até que desapareceram por completo. O comércio, embora não tivesse desaparecido totalmente, era sobretudo local. Bom, nesta imagem nós temos aqui a representação do fim de Roma, ou seja, quando a cidade de Roma, a capital do Império, foi invadida e tomada pelos bárbaros germânicos. Isso aconteceu no ano de 476 d.C. e marca o final da Idade Antiga, também chamada de Antiguidade Clássica, e o início de uma nova fase na história europeia, a Idade Média. Essa representação, essa imagem, mostra o como as invasões bárbaras destruíram as bases dessa civilização, fazendo com que toda essa estrutura que antes existia deixasse de existir. Então, os bárbaros, eles chegam destruindo tudo. Então, as construções, as estátuas, matando as pessoas, incendiando, destruindo o que existia até então considerado como civilização. Os bárbaros chegaram e destruíram. Na parte ocidental do Império, nós vamos ter a sobrevivência da cultura romana e das tradições que vão sobreviver numa outra forma de organização que vai se chamar de Império Bizantino. Então, enquanto o comércio e a vida urbana havia sofrido um grande retrocesso no Ocidente, Constantinopla era a cidade com escolas, bibliotecas, praças abertas e mercados. Enquanto o Império Romano do Ocidente caía ante as tribos germânicas, as províncias do Oriente sobreviviam. Ali tomava forma, tendo Constantinopla como capital, a civilização bizantina. Constantinopla queria ser a nova Roma. Seu imperador usava sempre o título de imperador dos romanos. Sua religião era cristã, sua cultura grega e a máquina administrativa romana. Em uma época em que poucos ocidentais sabiam ler ou escrever, os eruditos bizantinos estudavam literatura, filosofia, ciências e direito da Grécia e Roma antigas, e preservavam em bibliotecas e mosteiros as obras clássicas. Foi graças ao Império Bizantino que boa parte do que conhecemos da antiga Roma
chegou até nós, principalmente o direito romano. Nesta imagem, nós temos uma representação da cidade de Constantinopla. Atualmente, essa cidade, ela existe com outro nome, Istambul, no país Turquia. Então, ela está lá com outro nome, né? Mas as obras arquitetônicas permanecem. Essa é a construção mais importante da cidade, a Catedral de Santa Sofia, e obra da arquitetura bizantina.